Não se tem conhecimento da origem exata desse tipo de espetáculo. Porém, na Grécia Antiga, os homens homenageavam os deuses por meio de peças cantadas. Em 1728, o poeta inglês John Gay realizou a primeira obra conhecida que mais se assemelha com o estilo do teatro musical. A peça conta com o tema burleta satírica e é conhecida como The Beggar's Opera, que na tradução significa a ópera do mendigo. No século XIX, o teatro musical chega na América. Exatamente em setembro de 1886, The Black Crook inaugura a Broadway em Nova York. Foi assim que a produção britânica deu à América a reivindicação para ter originado o teatro musical. Industry boom in America. Wealth in a room in America. Supercalifragilisticexpialidocious. It's the circle of life. Ainda no século XIX, o teatro musical chega ao Brasil, com um grupo conhecido como Teatro de Revista, que difundia os costumes da época com atos que valorizavam o nu e que usava e abusava de canções, operetas e vaudevilles. O teatro de revista trouxe grandes contribuições para o mundo da música. Além de Carmen Miranda, contou também com Chiquinha Gonzaga. Até então, o teatro musical tinha um caráter comediante, que era dedicado ao entretenimento. A partir de 1927, o teatro musical começou a criar situações dramáticas, diferenciando-se da comédia musical, sendo Showboat o primeiro espetáculo com esse novo caráter. Na década de 50, mais conhecida como a Era Dourada, as canções e danças da Broadway já estavam fazendo sucesso no mundo ocidental. A Era Dourada começou com Oklahoma em 1943 e terminou com Hair em 1968. Em 1962, o musical da Broadway My Fair Lady estreia os espetáculos no Brasil e é muito bem aceito pela crítica. O teatro musical realmente assumiu a sua colocação aqui no Brasil. Isso se deu no começo deste milênio, praticamente, tá? Que aí, antes teve também, claro, outras peças foram trazidas, mas o grande boom do teatro musical aqui no Brasil começou por volta de 2000, 2001, basicamente isso. Mas uma coisa não mudou no teatro musical até hoje. As três formas de arte que são utilizadas: a música, a dança e a atuação. A preparação do artista ou do ator, cantor, bailarino de musical, eu acho que ela é completa sim por ela exigir três categorias da arte de performance, que é o canto, a dança e a atuação, né, a interpretação. Hoje em dia eu acho que as pessoas estão se formando mais completas e eu ainda acho que a atuação, né, o teatro é a parte mais fundamental, mesmo às vezes sendo a que menos aparece, mas é a que mais faz a diferença, na verdade, porque o teatro musical é uma história que é contada e tem que ser muito bem contada do começo ao fim. Então, mesmo usando a dança ou o canto, você tem que estar interpretando aquilo que você está dizendo. Toda a movimentação ou toda a música está contando a história, então você tem que ser sim ator de primeiro instante. O teatro ele precisa de atores, de gente que estude teatro, estude interpretação. No caso do teatro musical, é óbvio que a gente tem mais áreas, então a gente tem que estudar canto, estudar dança. E é muito gostoso você
Você fazer teatro, no geral, é muito gostoso, mas o teatro musical tem essa coisa de você misturar a música com a interpretação, com coreografia, com bailarinos que entram, entendeu? Então é muito gostoso, é muito gostoso. O começo foi com, das 3 coisas, o canto, porque eu canto desde criança. E desde os 10 ou 12 anos eu comecei a fazer aula de voz, porque eu congregava numa igreja que prezava muito pelo coral, e tinha uma estrutura musical muito grande. Eu comecei a estudar música, partitura, né? Desde criança também, enfim. Então o canto foi a primeira coisa que surgiu dessas 3 coisas. Mais tarde eu comecei a fazer teatro, porque eu queria ser ator. E depois, bem mais tarde, veio a dança, que não é eu não fiz formação de balé. O que eu tenho é um corpo disponível para dança, e eu adoro dançar também. Mas a primeira coisa que surgiu foi o canto, a primeira coisa, naturalmente. Na hora de escolher o elenco, as formas de teste são diversificadas, porém sempre muito rigorosas. Aqui a gente tem um mercado um pouco menor, então a exigência da pré-seleção é necessária ainda, porque as pessoas muitas vezes não estão realmente preparadas para aquele musical, para aquela obra. Muito famoso o processo de seleção do Ao Calcutá, né, que era um musical com textos sobre sexo, tinha inclusive texto do John Lennon, e o processo de seleção foi tão rigoroso que muitos atores conhecidos, que achavam que iam se dar bem, acabaram quebrando a cara. Nessa época, quem se destacou, por exemplo, foi a Cláudia Raia, que então tinha 16 a 17 anos. No período de teste, assim, eu fiz muitos testes, principalmente porque esse personagem ele é mais velho e eu aparento muito mais novo, e sempre houve uma dúvida se deveria pegar um ator bem mais velho mesmo para fazer esse personagem, ou se daria para eu fazer e caracterizar, entendeu? Como no espetáculo eu não faço somente o Jethro, eu faço vários outros personagens durante o espetáculo, como no coro, fazendo vários outros personagens, então terminou sendo ok, porque eu posso fazer personagens mais jovens durante todo o espetáculo, e nessa cena eu vou me caracterizar de mais velho para poder fazer o Jethro, né? O casting lá fora é um pouquinho diferente de como é aqui no Brasil. Na verdade, normalmente as audições lá fora são geralmente open call, que eles anunciam essas audições e vai quem quiser. Então, assim, normalmente enche bastante. Então, não tem uma pré-seleção antes de você chegar no teste. A pré-seleção já é direto lá. Aí tem uma grande diferença que as pessoas que são do sindicato, né, que são registradas no sindicato lá americano, elas têm uma prioridade. Então, elas fazem a audição primeiro de que todo mundo que não é do sindicato. Então, eles são vistos primeiro. Então, se eles fecham o casting daquele dia com as pessoas do sindicato já, às vezes eles falam, fechou, a gente não vai mais ver ninguém. Então o casting é sempre assim, muito rotativo lá nos Estados Unidos, com certeza. Antes de ir aos palcos, o musical acaba passando por diversos processos, como roteiro, patrocínios e produção. Quanto tempo antes a gente começa a produzir um musical? Depende, porque se a gente coloca em lei, então acontece o seguinte, a gente compra os direitos, se o musical é um musical da Broadway, ou enfim, alguma história que já existe, a gente compra os direitos do dono, a gente inscreve ele na lei, aí ele tem um tempo para ser aprovado, enfim, tem umas burocracias, a partir do momento que ele é aprovado, vai para captação. Então, a gente aprovou 5 milhões para fazer o musical, a partir daí a gente vai atrás de empresas que queiram patrocinar. E aí isso demora o tempo que, enfim, que a gente conseguir. Aprovado com dinheiro, aí a gente tem um tempo de produção que varia dependendo do tamanho do musical, mas geralmente assim, a gente começa, por exemplo, esses 10 mandamentos que a gente está fazendo aqui agora, a gente está com 2 meses de antecedência já de ensaios. Então, para a gente começar os ensaios com 2 meses de antecedência, a produção começa uns 2, 3 meses antes. Então, desde a primeira pessoa contratada até chegar no palco, mais ou menos, se não é uma regra também, mas é mais ou menos uns 5 meses. A gente lida com várias equipes, né, na verdade, que todo mundo transforma uma coisa só, todo mundo fala de uma coisa só, mas
trabalha em ambientes muito diferentes. Então, na época dos ensaios é muito interessante que é focado muito no elenco. A produção a gente não vê o que eles estão fazendo de fato por trás. Mas quando a gente começa a entrar no teatro, a gente vai vendo o quanto eles já estão malucos fazendo as pré-produções, toda a parte de cronograma de ensaio, de chegada de elenco, de chegada de técnico, a organização dos técnicos. Tem muita coisa envolvendo o musical. Dentre esses processos, temos uma preparação especial quando se trata de adaptações de musicais, como por exemplo aqueles já feitos na Broadway ou no West End. Participo da adaptação porque é necessária que a história seja contada, por se tratar de teatro musical. Como o português tem mais sílabas que no inglês, várias alterações musicais têm que ser feitas. Então, notas extras, adaptação nas frases musicais, na prosódia. Além do que, o texto tem que manter a característica de ficar engraçado ou triste, ou seja, a história tem que ser contada. Portanto, alguém que faça música, no caso a diretora residente musical, e que fale português fluentemente é super necessário. Então, é um trabalho a 4 mãos, o diretor musical inglês ou americano ou norte-americano e a diretora musical brasileira. A maior dificuldade sempre é o nada que existe antes do personagem. Assim, por mais que venha um personagem que já exista nos musicais da Broadway, eu sempre me recuso a ir lá e pegar o que tem de lá e copiar. Porque a parte mais divertida de um ator é o processo de criação. O teatro musical não possui uma forma específica de ser produzido, podendo assim abranger diversos gêneros do entretenimento. Bom, eu acho que existem 2 tipos de espetáculos, seja na Broadway, seja no West End londrino, ou seja no circuito de teatros brasileiros. O primeiro é o que você vai pela música, né? E pela dramaticidade que você está enxergando. Então, você vai ver uma peça do Stephen Sondheim ou vai ver algo que tenha as canções do Stephen Schwartz, que é o cara que fez o Wicked e também fez Godspell. Vai assistir algum musical clássico do Cole Porter ou do George Gershwin. E você sabe ali que você vai se deliciar com o que já foi produzido de melhor em termos de dramaticidade e em termos de música. Ou então, você vai pelo espetáculo. Né? Você vai... É a mesma coisa quando você vê Miss Saigon, que a cena do helicóptero, né? dos soldados americanos indo embora do Vietnã num helicóptero, e muitas vezes esse helicóptero ele era levado em cena, os destroços dele eram levados em cena, é muito mais importante do que a música ali apresentada. Ou, por exemplo, ver o Homem-Aranha, que foi um fracasso na Broadway, em que as pessoas iam até movidas por um sadismo, né, de ver se o ator ia se espatifar na cena do voo, do que propriamente pela qualidade das canções do YouTube. Bom, os musicais, eles são realmente bem separados, assim, nas suas obras, né? As obras foram criadas bem específicas em alguns casos. A gente pode citar o Les Mis, que está sendo até, vai rolar uma remontagem para o ano que vem, aqui no Brasil, e a princípio, assim, é um musical que é cantado do começo ao fim. A dança já não prevalece tanto, assim, existe o trabalho de movimentação corporal, né, que é importante para o ator, né, para o artista ter, mas não prevalece, porque não tem coreografias, não tem nada disso muito evidente na obra. É mais a parte de canto, né, de música e atuação mesmo, que eu acho que, como eu havia falado já, é o mais importante. Mas musicais como Cats, por exemplo, que é inteiro cantado também, mas tem uma movimentação muito específica na dança, principalmente, né, com movimentos bem técnicos, bem complicados até, que não é qualquer ator, qualquer cantor que vai conseguir realizar aquilo com perfeição. Mas será que trabalhando durante anos no ramo de teatro musical, é possível estabelecer uma receita para o sucesso? Ou fazer algo totalmente inédito? Se eu acho que é possível criar algo inédito, claro que sim. Eu acho que
O Matilda é um grande exemplo disso. Matilda não só é muito bom por causa das músicas, mas também por toda a encenação. Tem um balé feito com balanço que é fantástico. Eu acho que a gente nunca pode subestimar os limites da criatividade. Nunca subestima o poder da criação. Acho que você ainda tem grandes compositores, você ainda tem grandes encenadores que possam dar um ar de novidade. Né? Quando vai acontecer, não sei, mas que vai acontecer, vai. O Rent, quando estreou na Broadway, primeiro o Rent era considerado um azarão, depois virou um grande sucesso e revelou muita gente famosa, entre elas o Taye Diggs, que tem uma boa carreira no cinema, e a Idina Menzel. Quando ela foi levada para São Paulo, todo mundo achou que ia ser um sucesso estrondoso, e na verdade não foi. As pessoas se chocaram com as cenas de drogas e homossexualismo, e também você tem o fato de que o East Village, nos anos 90, onde se passa a ação de Rent, é muito diferente da realidade de São Paulo. Então isso acabou criando assim, um conflito, mas todo mundo achava que ia fazer um sucesso. Então não existe fórmula, né? não existe fórmula de sucesso, existe trabalho, existe uma série de conjunção de fatores. Né? Não dá para você prever se vai fazer sucesso ou não. O Brasil, por exemplo, é que o público brasileiro não gosta de aceitar tramas com final triste. Então, em alguns casos, existe uma exigência para que os protagonistas sejam pessoas famosas. Nunca é assumida, é uma coisa meio velada, mas existe sim uma pressão para que sejam pessoas famosas. Então, é muito amarrado. Né? Ok, nesse caso a gente está falando de alguma coisa que tem fórmula de sucesso, porque eles fizeram uma pesquisa e eles falam assim, não, o que eles querem ver? Eles querem ver coisa da Disney, querem ver coisa com final feliz, querem ver coisa de música que eles conhecem, com o ator da novela fazendo um papel, às vezes, diferente do que ele costuma fazer na trama. Existe uma fórmula ali, né? Mas mesmo assim não é garantia de sucesso. Acho que no musical a gente tem que ter uma qualidade técnica, tanto de pessoas, quanto de atores, quanto de equipe, de equipamento, enfim, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita coisa funcionando junta, e se a gente não tem uma qualidade técnica, não rola. E dá pra ver isso, mesmo sendo leigo, você consegue ver que existem problemas no palco. Então acho que isso diferencia um musical bom de um musical que de repente não foi tão bem produzido. Normalmente, os teatros musicais abordam temas atuais, o que traz uma identificação do artista com a grande maioria do público. No caso de reger teatro musical, a coisa mais legal é que você está inserida no todo, no sentido de que você está do lado ali de todo mundo que está fazendo a cena, você é a música, você é o espetáculo. O legal também é poder explorar toda a versatilidade que envolve um regente, um diretor musical de teatro musical, porque você tem que ter muitas competências no sentido de estilos diferentes. Tem mais uma coisa que é muito legal, é poder trabalhar com músicas recentes, com espetáculos recentes, com espetáculos atuais. Mas digamos que lidar com essa estética de teatro musical é um contato direto com o seu público. Você fala de alma para alma, de coração para coração, sem intermediários. E é muito legal você poder transformar o seu público dessa maneira positiva e você também sair transformado. Para mim, a melhor parte de estar no teatro musical é realmente estar envolvido em uma história que normalmente conta com coisas muito específicas, assim, e tem um conteúdo moral muito legal, normalmente nas peças, nos shows, e tá envolvido
com a dança e o canto, a música, a gente faz uma transformação no público quando ele vai assistir, e é muito nítido isso é muito legal de ver, o quanto as pessoas elas se modificam e depois falam pra gente o que foi legal de assistir, quanto de energia elas receberam. Então é muito legal essa parte de estar com esse contato público tão direto. Por ser um campo muito vasto, as inúmeras inspirações vêm de diversas vertentes do gênero musical. Como profissional, houve vários momentos em que eu acabei me impressionando. Um deles, por exemplo, se deu em 2003, quando eu vi o The Boy From Oz. O The Boy From Oz era um musical, uma bobagem, baseada na vida de um compositor australiano chamado Peter Allen. Só que o Peter Allen era entrevistado pelo Hugh Jackman, que até então as pessoas só conheciam pelo Wolverine, da série cinematográfica X-Men. E o Hugh Jackman tinha uma bagagem de musical, ele chegou a fazer o Gaston numa montagem australiana da Bela e a Fera. Foi impressionante, porque eu me vi diante de um ator completo, um cara que não só sabia atuar, mas sabia cantar e sabia dançar. No campo feminino, tem dois exemplos muito fortes para mim. Um deles foi ver a Bernadette Peters no A Little Time Music, do Stephen Sondheim. A interpretação dela de Singing in the Clowns, que é uma canção daquele musical e que acabou virando um standard, né, do cancioneiro americano, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida. Porque ali você vê que para você fazer um musical não é só necessário você saber a letra ou você ter a voz. É necessário você interpretar, você dar a dosagem certa de emoção. E a Audra McDonald, que eu vi em dois momentos. Primeiro com Porgy and Bess, ela fazia Bess, e depois no Lady Day at Emerson's Bar and Grill, no qual ela fazia Billie Holiday. Eu acho que hoje, entre as artistas, eu acho que foi a mais completa que eu já assisti dentro de um musical, assim. A Audra, além de ser linda e ter uma presença de palco estonteante, ela manda na cena. Apesar de fazer TV, a minha primeira busca não foi TV, foi cinema. E um camarada que me inspirou muito e me inspira muito chama-se Robert De Niro, que fez coisas fantásticas, incríveis na década de 80, 90, final de 70 também. A dupla Scorsese e De Niro, acho que rendeu assim ao mundo umas obras-primas, assim, sabe, de interpretação, de entrega. Então ele foi sempre uma referência para mim, na arte de atuar. Agora, no quesito formação de caráter, formação né? Tem o Denzel Washington também, que é um camarada que eu olho e falo que bonito, porque ele não é só um bom ator, ele também é um ser humano muito incrível. E brasileiros, né? Trabalhei com Lázaro, que é incrível, assim, um parceiro de cena incrível. Zé Barbosa, enfim, vários outros atores que me inspiram bastante, assim, diariamente, sabe? As minhas maiores inspirações no teatro musical, por eu gostar muito da parte de coreografia, principalmente foi o Bob Fosse, que revolucionou, na minha opinião, o que é teatro musical, por ele entrar numa área de coreografia e seguir dirigindo e colocar intenção em tudo que ele fazia, que até então muitos coreógrafos fizeram obras maravilhosas na Broadway, mas que eram coreografias mesmo. Você via que aquilo era uma coreografia quase de uma companhia, era bem plástico, né, no palco, que tinha sim uma intenção por trás, mas que não era tão evidente como o que o Bob Fosse fez quando ele criou, ele coreografou e dirigiu as obras dele a partir daí. E pessoas, assim, atores e atrizes que eu acho fantásticas. A Idina Menzel, que foi uma das que eu tive a oportunidade de assistir ao vivo no Wicked em Nova York. Então são atores muito que trouxeram muito, acrescentaram muito
para a época, cada um com a sua época. Entrar em contato com o Steven Schwartz, por exemplo, que é o compositor desta peça que eu estou fazendo agora, que é o Wicked. Olhar nos olhos dele, saber o que ele quer que eu faça, não tem preço, gente. É uma honra, é um prazer tão grande, assim. O autor da obra, o autor, o gênio criador, está aqui na minha frente, ele fala aqui, eu gostaria que você fizesse assim. É uma coisa assim que não tem preço, ele é um grande compositor, um grande artista. O teatro musical inspira a arte da dança, da música e da atuação, tocando a alma das pessoas de uma forma única. Eu não escolhi trabalhar com teatro musical, o teatro musical me escolheu, é mais ou menos isso. Eu amo teatro. Aqui dentro tem teatro. Noite, seu espírito aqui chama Mamela, e uma voz com um medo infantil pede, oh, Mamela.